Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento de número 5. O objetivo de hoje é te ensinar como organizar dados no Excel de maneira eficiente, utilizando filtros e classificação para facilitar a análise e tomada de decisão. Resumindo, hoje nós temos o objetivo de trabalhar com filtros de dados e classificação de dados, para te ajudar nas tomadas de decisão do dia a dia. Mas antes de tudo, nos episódios anteriores, lembrando no nosso treinamento número 4, que foi que a gente aprendeu. A gente aprendeu a trabalhar com formatação condicional. Aqui, por exemplo, eu tenho um boletim escolar. Eu selecionei eles, eu vou vir no nome, formatação condicional, e vou estipular uma regra de formatação. Eu vou definir que valores abaixo de 7 devem ficar na cor vermelho. Então eu vou vir aqui e vou colocar menor do que... Aí eu coloco o número 7 e automaticamente eles vão ficar na cor vermelha. Eu vou confirmar isso no OK. Você pode também trabalhar com escala de cor. Isso para definir de forma visual o grau de importância do número apresentado. Aqui eu tenho algumas notas. Vamos selecionar elas. Vamos trabalhar em formatação condicional e opção escala de cor. E aqui você vai definir a coloração que vai ser usada. Eu vou trabalhar com um padrão que é utilizado aí no caso. Além disso também, a gente viu como é que faz para trabalhar com barra de dados, ou seja, colocar aqui pequenos gráficos dentro das células para criar um visual mais dinâmico na hora de identificar a informação. Selecionei esses valores, venho em formatação condicional e venho em barra de dados e escolho ali a cor desejada também. Vou escolher o azul do leão, é claro, não pode deixar de ter. Além disso também, o que foi que a gente viu? Barra de dados, escala de cor, a formatação ali condicional, o padrão que é mais utilizado no mercado, e tem também a formatação que permite você verificar se há valores duplicados, que é esse daqui que a gente vai ver agora. Selecionado, eu venho em formatação condicional, eu venho na opção regra de realce das células e vou na opção valores duplicados. E aqui eu posso escolher a cor que eu quero para marcar. Eu vou colocar aqui no caso o amarelo, e ali ele me aponta um número de valores repetidos. Eu tenho ali 25 duas vezes, tenho o número 30 duas vezes. E se porventura eu colocar um 28 aqui, ele também vai ficar marcado, porque aqui já tinha um 28. Esse material foi o que a gente viu no nosso encontro de número 4. Se você caiu aqui de paraquedas, o que eu te recomendo? Primeiro, se você ainda não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações para não nos perder de vista. Deixe suas dúvidas nos comentários, compartilhe esse conteúdo com outra pessoa e também acesse a nossa playlist, assiste desde o treinamento 1 até chegar no treinamento número 5, para que de fato você venha se tornar um especialista em Excel, aprendendo do zero ao nível intermediário, com dois ótimos professores, eu, o professor David e a professora Anne Silva. Então, bora para cima! E no episódio de hoje, no nosso treinamento de hoje, qual é a nossa missão? Hoje nós vamos trabalhar com classificação e filtros de dados. Mas primeiro, o que é isso, né? Vamos lá pela parte teórica. O que é filtragem e classificação? Já pega o teu caderninho aí para anotar as coisas. Lembra, papel e caneta na mão para anotar tudo. Filtragem. A filtragem permite exibir apenas os dados que atendem a critérios específicos. A classificação organiza os dados de forma crescente ou decrescente, facilitando a leitura e análise. Beleza até aí? Então, já dá um pause, anota isso daí. Fica guardado contigo. Se alguém te perguntar na rua, tu já sabe a resposta. Agora eu tenho aqui um primeiro cenário. Eu tenho aqui o controle de vendas. Eu tenho o vendedor, o produto e o valor. E eu quero poder filtrar informações. Isso daqui é uma planilha de exemplo, mas na vida real, um controle de venda mensal, por exemplo, onde eu tenho 60, 50, 100 funcionários, esse controle, essa planilha vai ser muito grande. Então o filtro sem dúvida vai te ajudar. Por exemplo, eu quero visualizar somente as vendas que o Paulo fez. Eu quero visualizar somente as vendas que o Pedro fez. E como é que eu posso fazer isso? Lembra da regra que eu te mostrei? Eu tenho que utilizar um filtro.
O filtro permite exibir apenas os dados que atendem a critérios específicos. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui primeiro, ó, selecionar essas informações. Após selecionar, a gente precisa aplicar um filtro aqui. E existem duas maneiras da gente fazer isso. Primeira maneira, aqui na guia página inicial, no grupo edição, temos a ferramenta classificar e filtrar. Você vai dar um clique em cima e aí você vai visualizar a opção filtro. Dá outro clique em cima e automaticamente você vai ver que ao lado de vendedor, produto e valor vai existir um ícone que parece uma seta apontando para baixo. Esse daqui é o nosso filtro. Ele está dessa maneira, nesse formato, porque quer dizer que no momento está sendo tudo mostrado. Ou seja, as informações originais estão aparecendo. Eu ainda não filtrei nenhuma informação. Agora eu vou filtrar aqui em vendedor. Eu clico no filtro que está ao lado do nome vendedor. Eu vou clicar na barrinha de pesquisa. Eu vou pesquisar o nome desse vendedor. Por exemplo, eu quero saber sobre o Paulo. Eu vou escrever aqui, ó, Paulo. Aí aparece o nome dele. Se eu colocar uma letra errada, ele vai dizer que não encontrou nenhuma correspondência. Então tem que ter cuidado com as palavras para não escrever errado. Mas se eu colocar só a primeira letra referente ao nome do Paulo, nesse caso vai aparecer o nome do Paulo e o nome do Pedro, porque os dois começam com a letra P. Mas se eu continuar escrevendo a ponto de colocar letras que são referentes ali ao nome do Paulo, ele vai pegar e completar, vai aparecer ali pra gente. Ou seja, ou eu coloco só a inicial, ou eu coloco ali algumas letras que se aproximem do nome do personagem, e assim vai, certo? E aqui é só apertar Enter que automaticamente ele vai filtrar. Filtrou aqui o nome do Paulo e disse qual foi o produto, qual foi o valor arrecadado pelo Paulo, tá bom? Agora outro ponto, como é que eu faço para desativar esse filtro? Primeiro, você precisa saber identificar quando o filtro está sendo utilizado. Aqui eu tenho poucas informações, então é fácil de ver. Mas agora numa planilha mais complexa, isso se torna mais difícil. Quando o filtro está em uso, ele vai aparecer esse desenho, parecendo um funil, que vai dizer que esse filtro é igual a Paulo, ou seja, o nome aqui está sendo filtrado. Os demais que não estão em uso, você vai ver que eles vão estar como se fosse uma seta apontando para baixo. Então aqui eu vou clicar nesse filtro e para mim desativar, eu posso fazer uma limpeza. Eu clico no nome, limpar filtro de vendedor. Então essa é uma primeira maneira que a gente tem de trabalhar. Segunda maneira, eu posso vir aqui de novo em filtro, em questão de vendedor. Lembrando que isso dá para fazer com qualquer tipo de texto, qualquer tipo de palavra. Eu poderia fazer em produto também, daria na mesma coisa. Eu vou vir aqui, vendedor. Aí eu tenho esse nome, filtros de texto. Eu posso vir aqui em filtro de texto e eu tenho, por exemplo, é igual a, que é quando eu digito aqui na barra de pesquisa, tá? Eu tenho aqui, ó, é diferente de, começa com, termina com, contém, não contém. Por exemplo, começa com. Aí aqui eu posso colocar, começa com a letra A, por exemplo. Aí, com a letra A não, começa com a letra P. Aí aperta a tecla Enter, aí ele vai filtrar para mim as pessoas que começam com essa letra, tá? Pedro, Paulo e assim vai. Eu tenho outros filtros também, por exemplo, filtro de texto aqui, isso daqui são filtros avançados, como eu vinha dizendo. Termina com. Esse termina com, a gente está falando da última letra. A, termina com a letra A. E aperta Enter. Aí vai aparecer Ana, Juliana. Beleza? Então, tem essas maneiras aí de trabalhar com um filtro para texto, para palavras. Dessa maneira, utilizando aí os filtros avançados que a gente chama, tá? Por exemplo, não contém a letra, deixa eu ver aqui, a letra N, não contém, vou apertar Enter, ou seja, todas as palavras que tinham a letra N não vão aparecer pra gente, então tem esses caminhos. Tá, agora uma outra curiosidade, ainda trabalhando com filtros aqui. Fiz a limpeza, né? Agora trabalhando com os valores. Eu vou vir aqui, ó, em valor. E aqui eu posso também pesquisar, ó, 200. Tecla Enter, aí vai aparecer só aqueles 200. Cliquei no ícone, vem limpar filtro. Eu posso também trabalhar aqui com um filtro avançado. Por exemplo, filtros de números.
Aí eu posso colocar é igual a, que é o equivalente à pesquisa, como eu já mostrei para vocês. Mas eu posso fazer assim, ó, é maior do que, ou então é maior ou igual a, é menor do que, é menor ou igual a, está entre. Quando é números, você tem uma facilidade muito maior e tem uma abrangência maior, né? Tem uma gama maior. Aqui, ó, é maior ou igual a, é menor do que. Eu vou colocar aqui que é maior do que. É maior do que, aí é maior do que, né? Ou seja, é maior que. Eu tenho aqui, ó, 30, 35, 100. Legal. A gente vai dizer que é um valor maior que R$110. Ou seja, o 100, o 35, o 30 não vão aparecer. Quando apertar no OK, eles vão sumir e vai ficar só valores acima disso, tá bom? Então tem esse caminho aí. Agora eu vou clicar aqui e vou fazer a limpeza desse filtro. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da classificação, como é que ela funciona. A classificação, ela não depende em si desses filtros para funcionar. A classificação também depende de eu selecionar. Eu poderia aqui, ó, selecionar só uma coluna e eu poderia vir aqui, ó, guia página inicial, classificar e filtrar, e eu venho na opção classificar de A a Z ou classificar de Z a A. Isso representa o que? Do menor para o maior, e aqui no caso do maior para o menor. Como eu já estou aqui nesse caso numa organização um pouco bagunçada, eu vou classificar de A a Z. E aqui vai aparecer para mim essa mensagem. Por quê? Ó, o Microsoft Excel localizou dados próximos à sua seleção. Como você não selecionou esses dados, eles não serão classificados. Ou seja, ele está me dizendo, olha, eu só vou mexer aqui onde tu selecionou. Ah, mas olha o que pode ser feito. O que você deseja fazer? Quer expandir a seleção ou quer continuar com a seleção atual? No caso, a gente quer expandir, porque lembra, quando eu mudar o Pedro, o produto que o Pedro vendeu, o valor, tem que também mudar de lugar junto com ele. Então aqui, ó, eu mantenho marcado e eu vou clicar em classificar. Aí você vai ver que o Pedro veio para cá para baixo, ó, e a gente tem SSD e o mesmo valor, tá? Então sim, eu posso criar uma classificação sem precisar de filtro e só selecionando a área, tá bom? Outra forma, eu posso acessar o filtro aqui em valor, por exemplo. Eu vou acessar o filtro e eu vou vir aqui, ó, na classe. Eu vou classificar do menor para o maior. Eu vou clicar em cima e aí ele vai pegar, ó, do menor para o maior. Ou vice-versa, ou eu posso vir aqui e classificar do maior para o menor. E dessa maneira a gente pode ir trabalhando aí, beleza? Então são coisas simples que você deve ir anotando aí no dia a dia para poder ficar muito bom no Excel.